A classe política está estigmatizada porque tem uma farsa nisso aí, que na verdade o que o Brasil precisa fazer é olhar para si mesmo. Porque, conversando outro dia com o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, sobre corrupção, ele falou, só para te lembrar, a dívida inscrita na União, quer dizer, líquida e certa, dos brasileiros que não pagam impostos é superior a R$ 1 trilhão. Isso é corrupção. Por seu lado, o Estado deve aos brasileiros e não paga mais de 100 bilhões em precatórios. Isso é corrupção. Aqui em Porto Alegre, em São Paulo, em Salvador, em vários lugares do Brasil, o Twitter informa onde é que está tendo uma blitz, para você escapar da blitz, da lei seca. O que é isso? O Brasil tem milhares de pequenos atos e gestos no dia a dia que são atos que, a rigor, são atos de corrupção. No entanto, no Brasil, o corrupto é sempre o vizinho, é o outro. Não existe corruptor no Brasil. Você vê esses casos todos, quase nunca existe o corruptor, só existe o corrupto. Então é muito simples, ainda mais dentro dessa lógica de é o partido dele ou o partido do outro, fica um acusando o outro acusando, desmoraliza-se apenas o parlamento como se isso não fosse um problema da sociedade brasileira. O Brasil tem 5.600 e poucos municípios. Eu devo ter ido talvez 2.000 por aí ao longo dessa vida de repórter. Em quase todos que eu fui, eu ouvi dizer que só tem, ou quase que só tem, corrupto na Câmara. Nos 27 unidades da Federação, Brasília e os 26 estados, eu ouço dizer, quando vou, só quase tem ladrão. Congresso, não preciso nem repetir. Eu te pergunto, de que planeta vieram essas pessoas? E a gente não ouve falar o mesmo sobre grandes porções do judiciário? Vieram de Marte, de Júpiter. As pessoas que ocupam essas posições vieram de onde? Mas pegue 10 ou 20 ou 30 amigos seus e pergunte para ele o seguinte, olha, você vai pagar uma cerveja para o guarda ou a multa de 700 pau? Quantos vão pagar a multa? Dê um mandato parlamentar para esse cidadão, uma posição no Estado, você acha que ele vai fazer o quê? Então, o que falta, na verdade, é o Brasil discutir a si mesmo e parar com essa farsa de que uma calçada é toda limpinha, outra calçada é toda sujinha. É isso, acho que é um problema a política, mas a política é o nosso salvo-conduto. Quer dizer, os políticos, quando as pessoas falam os políticos, mas que os políticos, cara? Quem são os políticos? Somos nós que eventualmente estamos com um mandato parlamentar. Tem alguns limpos e tem muitos sujos. Isso vale para o jornalismo, isso vale para o cinema, para a fotografia, para o banco, vale para tudo. Eu acho que, evidentemente, a transmissão ao vivo de tudo no Supremo cria um espetáculo. E se você cria um espetáculo, quem está ali, evidentemente, em algum momento vai estar atuando como um ator. Isso move um pouco as coisas. Mas se você está se referindo especificamente a determinados julgamentos, eu acho que o problema do julgamento que você está se referindo é a questão da oportunidade. Se você teve 7 anos antes, você tem tempo depois, eu acho complicado você fazer um julgamento ao mesmo tempo em que está se dando o processo eleitoral, porque não há como uma coisa interferir na outra. E mais, sabendo que um Tribunal Superior Eleitoral e os regionais existem para dar equanimidade em eleições com partidos que são naturalmente desiguais nos seus tamanhos. Quando você transmite um julgamento durante 2 meses, é evidente que aquilo ali será um complemento dos telejornais da noite durante 2 meses. Isso tem uma função óbvia e claramente política. Então, como é que um tribunal trabalhou para que isso acontecesse exatamente naquela época? Porque você acha que é coincidência acontecendo naquela mesma época? É coincidência as penas e as condenações acontecerem 72 horas antes das eleições? É óbvio que isso não é coincidência. Não existe coincidência nenhuma, isso é política. A decisão técnica está correta? Provavelmente está correta, mas o problema é a politização excessiva daquilo. Claramente falando, esse é o problema. A farsa não está no julgamento, na decisão. Está no fazer de conta que isso não é política, fazer de conta que não teve nada se movendo para que aquilo acontecesse naquela época. Assim como estará se não vier a acontecer mais coisa, mais julgamento em relação a tudo. Então, você está me perguntando se acho conveniente. Acho que a transmissão de tudo ao vivo é complicado para quem faz. O problema está em os bastidores, o que foi. E as histórias são deliciosas, o julgamento, né, não virem a público como deveriam vir. Isso é que é o problema.